Muito boa noite, está começando mais um NC News, sou eu, Valdeci Mota, de Bem com a Vida. Uma terça-feira gostosa, temperatura agradável, onde você em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né, está acompanhando a gente todas as terças-feiras aqui na TV Pedra Branca. Eu tenho que agradecer, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Você pode também entrar nas nossas redes sociais e mandar temas ou entrevistados para a gente aqui. Faça isso, participe do programa NC News, Notícias da Cidade, dando a sua ideia, dando a sua pauta, dando aquela sugestão bem bacana. Hoje eu vou conversar com o Wagner Damiani, ele que é presidente da missão Florianópolis, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já viu alguns jovens que ele lidera andando por aí. Aquele pessoal de camisa branca, aquele crachazinho preto do ladinho escrito Elder. Então, a gente vai conversar com ele sobre isso e vamos conversar também com Jefferson Boom. O Jefferson tem uma história de vida muito legal. O Jefferson trabalha na construção civil, mas faz uns trabalhos voluntários, uns trabalhos belíssimos e, além disso, é escritor, lançou o seu livro em 2019 e vem dando palestra e falando como fazer o bem e como vencer. E também falando de que a gente possa permitir de ser ensinado. Ou seja, aprender, né? Aprender, ou seja, saber para aprender, ou aprender para saber e saber para ensinar. Tudo isso no programa de hoje aqui. Mas antes de começar nossa entrevista, eu quero mandar um alô especial para o Mauro, o empresário da Aster Color. Ontem a gente teve uma reunião via online muito bacana. Obrigado, Mauro, que está nos assistindo no Estadão de São Paulo. A Aster Color é a novidade, é produto novo no mercado brasileiro, é lançamento, dentro de poucas semanas vai acontecer o lançamento Aster Color, e a gente vai falar para vocês o que é isso durante toda a nossa programação das próximas semanas, ok? Jefferson Boom, bem-vindo NC News, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Bispo Cleiton, né? E agradeço a você por o espaço aqui concedido para a gente falar um pouquinho da minha história e um pouco do livro também. Muito obrigado. Ô Jefferson, eu sou um cara meio assim que não acredito muito em coincidências, essas coisas todas. Você vê, você falou Bispo Cleiton, Bispo Souza, da ala Jardins Acácias, da Estaca São José, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E hoje, logo em seguida, a gente vai conversar com o presidente de missão, que também tem um trabalho junto com o Cleito, e não foi nada coincidência assim, sabe? Abriu uma agenda, o presidente está aqui para falar com a gente, o presidente Damiani, e você vem no programa pela indicação do Cleito, que é bispo também. Olha, sabe? Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Meu amigo, você falou que em 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, tu teve uma experiência de vida, uma experiência triste. Eu queria que você contasse a tua experiência para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Bom, então, boa noite a todos. Eu, quando tenho oportunidade de contar essa minha história, eu gosto de fazer uma retrospectiva, né? Que eu falo também de uma doença que é chamada alcoolismo, que norteia ali um livro que tem cunho autobiográfico e fala sobre isso. Então, fazendo essa retrospectiva um pouco para se situar, eu desenvolvi toda a compulsão alcoólica, como milhares de pessoas desenvolvem no Brasil e pelo mundo afora, desde a adolescência. Comecei a beber na adolescência e juventude, fase adulta, e chegou um momento que isso ficou descontrolado. Então, que a gente está falando aqui de uma doença, né? Que o alcoolismo é uma doença, e hoje eu faço questão de frisar isso, né? Para quem tem um familiar ou um amigo, ou um parente com esse problema, é bom, é fundamental considerar essa questão, que a gente está falando de uma doença, de uma epidemia, de uma pandemia mundial. Então, eu fui vítima dessa doença também, e durante muito tempo eu negligenciei isso, né? Eu, embora fosse alertado por muitos familiares, amigos, de que eu era portador dessa patologia, eu ignorei. E isso me trouxe muitos, mas muitos prejuízos mesmo. E o que eu falo de jornada da degradação é que o último estágio de um alcoolista ou de um consumidor de outro tipo de droga é querer tirar a própria vida, quando ele chega num estágio onde não vê mais saída, não vê mais solução para nada.
Então, eu também cheguei nesse estágio, só que eu sou uma exceção. Que, inclusive, traz marcas até hoje. Traz marcas que o tempo não vai apagar. Então, eu passei por essa EQM, né, experiência de quase morte, e eu tive a vida transformada por esse evento. Muitos não têm essa sorte que eu tive. Então, hoje, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu desejo, né, de que quem tem o problema com álcool, que não deixe chegar nesse estágio, né? Que existem muitas formas hoje de tratar essa doença, e claro que a principal, para um alcoolista ou consumidor de qualquer outra droga, entrar num processo de recuperação honesto, precisa um pouquinho de vontade, precisa um pouquinho de conhecimento a respeito dessa doença, mas é possível. Eu sou exemplo disso. Ô Jefferson, no teu ponto de vista, a vergonha, ou de repente a preocupação que de repente, se a pessoa se declarar um alcoolista, se declarar vamos falar o português claro, um viciado, né, em qualquer coisa, tal. Você não acha que a pessoa, ela tem vergonha ou medo de ser recriminada, ou ser, tipo, despejada da vida de uma outra? O que leva a pessoa a esconder, por muito tempo, não assumir essa real situação? Boa pergunta. Sim, todos têm medo, todos têm... É vaidade, né, na verdade. Então, assim, o alcoolismo, ele tem uma peculiaridade. Ele é a doença da negação. Todos vão negar a sua condição de doente. Isso é fato. Então, existem até... Eu cito algumas frases, né, que eu ouço com frequência de pessoas que têm esse problema, e uma das frases mais clássicas e mais defensivas é aquela: eu bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Ou então, eu paro quando eu quiser. São tudo defesas. São todas defesas. São muletas, são... E assim, desculpas. Eu sou uma vozinha quase inaudível em todo esse universo, né? Porque o álcool hoje ele é socialmente aceito, até o seu uso até é reforçado. Então, é difícil, é muito difícil. Mas é considerado um alcoólatra quem, por exemplo? Se eu tomo uma tacinha de vinho todo dia e tal... Assim, tem uma quantia? Varia, ou é o próprio vício? Varia muito de pessoa para pessoa. Assim, quando se desenvolve a compulsão pelo álcool, se instala a doença. Tomar, beber sem parar. E claro que tem pessoas que vão beber, que conseguem... administrar, se controlar. Muito bem. Conseguem. Mas quando ele passa a fazer parte da rotina, quando ele começa a tomar conta da minha agenda, quando eu começo a ter que beber, não mais por gosto, e sim por necessidade, aí está instalada a doença. Mas isso tem uma linha tênue, quase ninguém percebe quando passa de um bebê recreativo para um bebê compulsivo. É difícil de delimitar isso. E quando isso ocorre... É aquilo que eu falei, a pessoa tende a negar a sua condição, porque ele não quer abandonar aquilo. Tranquilo. Então, já dá o conselho aí, fica atento quanto isso, sempre busca os profissionais da saúde para pedir orientação, pedir conselho, né? Tem que ficar atento, gente. São muitos lares, muitas famílias, né? Quantas crianças órfãos, quantas viúvas, quantos viúvos por aí, em função do álcool. E o livro? Onde surgiu o livro? O livro foi... intuição, né? Foi um chamado, na verdade. Gostei da capa, bonito. E o que o livro, você conta a tua história? A biografia conta, tua? O cunho dele é autobiográfico, né? Conta a minha história. Não é uma autoajuda, então, é a tua história. É a história, mas tem muitas dicas. Eu brinco sobre o livro autoajuda. O livro de autoajuda é autoajuda para quem escreve. Que eu vendo e ganho dinheiro, deve me ajudar, então é autoajuda. Com certeza, me ajudou muito, vem me ajudando muito. Né? Então, hoje eu tenho, assim, sou muito feliz, né? Porque eu recebo vários... retornos, né, de pessoas. E contra onde teu livro? Não tem livrarias ainda. Aí eu posso depois passar um contato. Passa já, pode passar. Bom, via e-mail ou pelo meu WhatsApp, né? Qual é o e-mail? É o meu nome, jeffersonboom@hotmail.com. B-U, 2 N's. B-U-N-N, né? Jefferson Boom,
Tudo junto? Peça no e-mail, peça o livro. Vale a pena você conferir o livro. Eu vou dar uma folhadinha. Esse aqui é o presente nosso aqui, ó, da produção do programa. Então a gente vai ficar com esse livro para nós aqui. E eu prometo que vou ler, prometo mesmo.